Você já ouviu falar da Operação Prato? Prepare-se para conhecer um dos casos ufológicos mais documentados e misteriosos do mundo, que aconteceu aqui mesmo, no Brasil. Em 1977, uma onda de pânico tomou conta da pequena cidade de Colares, no Pará. Moradores, principalmente pescadores e suas famílias, começaram a relatar luzes estranhas nos céus. Mas não eram apenas luzes. Eles descreviam objetos voadores não identificados, de diversas formas e tamanhos, que os perseguiam e atacavam. As vítimas contavam que raios de luz saíam desses objetos, atingindo-as e causando sensações de queimação, paralisia, tontura e até marcas de perfuração na pele. As pessoas sentiam como se o sangue estivesse sendo sugado. Por isso, os objetos ganharam um apelido assustador: chupa-chupa. O medo era tão grande que os homens passavam as noites acordados em vigília, com fogueiras e fogos de artifício para tentar afastar as luzes. As mulheres e crianças se mudaram para casas de parentes em outras cidades. A situação se tornou um problema de saúde pública e segurança. Vendo o desespero da população, o prefeito de Colares pediu ajuda. E foi aí que a Força Aérea Brasileira entrou em cena. Sob o comando do capitão Irangê Holanda, foi criada a Operação Prato. A missão era clara: investigar, registrar e entender o que estava acontecendo nos céus do Pará. Durante 4 meses, os militares se instalaram na região. Eles tinham equipamentos de ponta para a época, câmeras fotográficas, filmadoras, gravadores e teodolitos para medir ângulos e distâncias. A equipe entrevistou centenas de testemunhas e foi a campo todas as noites. E o que eles encontraram foi surpreendente. Os próprios militares começaram a avistar as luzes. Eles fotografaram e filmaram objetos luminosos fazendo manobras impossíveis para qualquer aeronave conhecida. Em uma noite, a equipe do capitão Holanda relatou um encontro muito próximo com um objeto enorme, com cerca de 30 metros de diâmetro, que pairou silenciosamente sobre eles. A Operação Prato gerou um acervo impressionante: mais de 500 fotografias, 16 horas de filmes e um relatório com quase 2.000 páginas de relatos e análises. Esse material continha desenhos feitos por testemunhas, laudos médicos das vítimas e as próprias observações dos militares. Era prova de que algo muito real e inexplicável estava acontecendo. Mas de repente, no final de 1977, a operação foi encerrada abruptamente, sem uma explicação oficial clara para o público. O vasto material coletado foi classificado como secreto e trancado nos arquivos da aeronáutica. Por décadas, o caso ficou envolto em mistério e silêncio. O que aconteceu com todo esse material? A versão oficial inicial tentou desmistificar o fenômeno, sugerindo que as luzes poderiam ser fenômenos naturais ou satélites. Mas essa explicação nunca convenceu os moradores e os pesquisadores, especialmente considerando a riqueza de detalhes nos relatos e as próprias evidências dos militares. A história ganha um novo capítulo dramático 20 anos depois. Em 1997, o capitão Irangê Holanda, já na reserva, decidiu que era hora de falar. Ele deu uma entrevista bombástica para ufólogos, revelando detalhes incríveis da operação. Ele descreveu os objetos, as luzes inteligentes que pareciam sondar a equipe e até mesmo o avistamento de seres dentro de uma das naves. Holanda reafirmou a realidade do fenômeno e sua convicção de que não era nada deste mundo. Tragicamente, poucos meses após dar essa entrevista, o capitão foi encontrado morto em sua casa. A pressão de pesquisadores e da sociedade civil pela abertura dos arquivos aumentou. Graças à Lei de Acesso à Informação, parte dos documentos da Operação Prato começou a ser liberada a partir de 2004. As fotos, relatórios e croquis vieram a público, confirmando muito do que as testemunhas e o próprio capitão Holanda haviam dito. As fotos liberadas são fascinantes. Mostram pontos de luz, objetos com formas definidas e sequências de movimentos que desafiam a lógica. Os relatórios descrevem em linguagem técnica e objetiva os avistamentos, dando uma credibilidade enorme ao caso. Eles falam de luzes com inteligência que mudavam de cor, velocidade e direção de forma instantânea. Até hoje, a Operação Prato é considerada um dos casos mais sólidos da ufologia mundial. Por quê? Primeiro, pela investigação oficial de uma força militar. Segundo, pela enorme quantidade de provas documentais, fotos, filmes e relatórios. E terceiro, pela consistência dos relatos de centenas de testemunhas, incluindo civis e militares. Claro, ainda existem céticos. Algumas teorias alternativas sugerem que os fenômenos poderiam ser um tipo raro de raio globular ou até mesmo um caso de histeria coletiva, mas essas explicações parecem insuficientes para explicar a complexidade e a materialidade dos eventos registrados pela Operação Prato. Como a histeria coletiva explicaria as fotos e filmes feitos pelos militares? O legado da Operação Prato é um lembrete de que há mistérios no mundo que ainda desafiam nossa compreensão. Foi o momento em que o governo brasileiro levou a sério o fenômeno dos objetos voadores não identificados e investigou com rigor militar. O que eles descobriram continua a alimentar debates e a imaginação de todos nós.
Seriam naves de outro planeta, sondas de uma civilização avançada, ou um fenômeno natural ainda desconhecido pela ciência? A resposta final talvez ainda esteja guardada nos arquivos secretos ou perdida nos céus da Amazônia. E você? O que acha que realmente aconteceu em Colares em 1977? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Eu adoraria saber o que você pensa sobre esse caso fascinante. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar esse mistério comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. 8